Olá, seja muito bem-vinda ao programa Pronta para Amar. O tema a ser abordado hoje é considerada a principal causa de separação no Brasil. E para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Karina Chiarato e eu ensino mulheres a restaurar o relacionamento em 4 semanas. E eu já adianto que está imperdível esse vídeo. E após eu explicar qual é a principal causa de separação, eu vou passar uma atividade para você aplicar e ver se o seu relacionamento está em risco. Esse tema tem origem numa pesquisa realizada pelo IBGE que aponta que apenas no mês de julho do ano de 2022 foram mais de 7.400 divórcios realizados no Brasil e que a maioria desses divórcios tinham como causa principal a crise financeira. Bom, você já deve ter ouvido alguém falar essa frase e da forma que eu vou dizer para você. O dinheiro não traz felicidade. Atenção, muito cuidado com essa frase. Isso tem muita conexão com as crenças limitantes, com as situações que as pessoas carregam, né? Por geração, através de geração, e vai passando de geração para geração, e elas não se sentem merecedoras de portar dinheiro e de ter uma vida muito confortável. Carregam dentro delas esses pensamentos. Então, você preste muita atenção que a felicidade realmente ela independe do dinheiro, porque a felicidade é uma escolha, é uma decisão. A partir do momento que você escolhe ser feliz, independentemente se você tem dinheiro ou não, é uma decisão que você vai ter. Só que a falta do dinheiro, ela pode causar muitos problemas e muitos desafios conjugais. Desse modo, pode-se afirmar que um casal que enfrenta crises financeiras muito severas, esses casais têm muito mais chances de chegar a uma separação do que aquele casal que está estabilizado financeiramente. Mas por que isso acontece? Porque o casal que não tem essa estabilidade financeira, eles vão enfrentar muitas outras situações dentro do relacionamento que vai desgastando essa relação. E vale ressaltar ainda que se nada for feito para estancar, né, com a finalidade de estancar essa crise financeira, a relação ela vai ficar muito prejudicada, a tal ponto de ser prejudicada que serve de justificativa para o divórcio. Portanto, as pessoas, elas têm outras situações que estão acometendo esse relacionamento? Sim, elas possuem um monte de situação. Falta de diálogo, incompatibilidade, divergência de um monte de situações. Só que o que justifica lá no final o divórcio é a crise financeira. E sabe por que essa estatística, né, aponta a crise financeira lá no topo, né, como sendo a principal causa de divórcio no Brasil? Porque essa relação, como eu disse, que já estava passando por muitos pontos de conflito, por muitos desgastes, a crise, ela agrava, ela ressalta, ela faz emergir dentro dessa relação muito mais dor do que já estava vivenciando antes. E aí, esse casal que já não estava cuidando da relação como ela merecia, eles ficam pensando em apenas como sobreviver, como sair dessa crise e fica, além de tudo, culpando o parceiro de que ele é o culpado por essa crise que eles estão passando. Porque é muito mais fácil eu acusar o outro pela crise, por esse momento, do que eu assumir as minhas responsabilidades. Então, qual seria a responsabilidade nesse momento diante desse relacionamento? É dar atenção
que a relação precisa. Porque se eu não dou atenção a essa relação, percebe que a crise, né, tomou toda a minha atenção. Eu fico de olho só pensando o quê? Na falta do dinheiro. O que o dinheiro está causando dentro do meu relacionamento, ou melhor, o que a falta do dinheiro está causando dentro do meu relacionamento. E aqui é um momento para você tomar muito cuidado, porque se você, né, como eu disse, não der a atenção, não cuidar dessa relação, não cuidar de estancar essa crise que tem assolado o seu relacionamento, essa relação, ela nunca vai ter a força suficiente para seguir, para trazer os bons frutos, que é uma felicidade, é uma tranquilidade, é uma paz. Então, essa relação desgastada que está passando por essa crise, ela não resiste. Ela acaba, né, chegando ao fim. E não pense que a crise financeira, ela vem sozinha. De jeito nenhum. A crise financeira, ela carrega com si várias outras crises. Geralmente, a crise financeira, ela impacta os casais e elas acabam culminando com crises na área da saúde, porque a pessoa ela fica tão desgastada emocionalmente, desgastada fisicamente, psicologicamente, tudo nela começa a parar de funcionar. É onde dá as crises de pânico, crises de ansiedade, depressão, uma série de outras coisas. Por quê? Porque a crise financeira arrastou para dentro desse relacionamento momentos de crises na área da saúde, na área do trabalho. A pessoa nem consegue trabalhar direito. Ela tem tantas dificuldades financeiras, dificuldades dentro do relacionamento, que ela mal consegue entregar um trabalho de qualidade, de algo que ela consiga entregar no seu melhor para o trabalho. Então, ela acaba muitas vezes se prejudicando mais ainda. Junto também vem crises familiares, de comportamentos, de sentimentos, de atitudes. A pessoa fica tão agressiva, fica tão irritada o tempo todo que ela acaba descontando dentro da família, dentro das pessoas que estão ali à sua volta. Então, deixou de ser uma crise no relacionamento, deixou de ser uma crise financeira, passou a ser também crise de saúde, crise no trabalho, crise familiar, entre tantas outras crises. E qual é o bode expiatório? Eu vou me separar, porque se eu tivesse sozinha, eu estava melhor. E aí é onde que o relacionamento acaba. Percebem que é simples assim? Eu jogo para o outro essa responsabilidade que as coisas não estão funcionando muito bem na minha vida. E o que difere, o que faz com que realmente, né, de todas essas crises que eu citei para você, por que essa estatística está no topo das estatísticas na questão da separação? Porque ela implica diretamente na sobrevivência e manutenção da vida. É uma luta para sobreviver, é uma luta para poder viver, continuar vivo, comer, trabalhar, seguir a vida. A pessoa está tão estagnada, está tão presa a tudo isso, que ela não consegue mais seguir a vida dela com esse relacionamento. Para isso, o que você precisa fazer nesse momento? Restaurar a sua relação, enquanto dá tempo, porque todos os dias, o tempo todo, com dinheiro ou sem dinheiro, a relação ela é muito importante. E se você deixá-la ao acaso, deixá-la de lado, ela vai adoecer, porque a relação por si só ela tem uma energia. E aí, o que acontece? A partir do momento que você passa a restaurar a sua relação, vocês começam a somar forças. E aí, juntos, vocês conseguem sair dessa crise financeira muito mais rápido do que se você estivesse sozinha. Então, quando eu trago aqui
que é uma grande oportunidade de olhar para o seu relacionamento e você verificar quais são os pontos fortes e fracos. Sempre que eu faço uma análise aqui, é para você ver o que está acontecendo e trazer o olhar, focar no seu relacionamento, olhar diretamente nas causas. Por que isso está acontecendo com você nesse momento? E a partir de então, você começa a olhar, a ampliar esse olhar e trazer uma luz, iluminando esse seu relacionamento para que possa facilitar em você enxergar o que realmente está acontecendo e qual é o melhor caminho para você trilhar. Sempre buscando uma boa solução. Se você, eu vou sair fazendo as coisas, mas que não te traga uma boa solução, é melhor você não fazer. É melhor você ficar muito atenta a essas situações, porque quando eu começo a fazer coisas que vão piorar a minha situação, é melhor eu não fazer nada. Então, aqui eu gosto de apontar alguns casos, alguns exemplos onde as pessoas tiveram boa solução, pois acaba sendo muito mais fácil para que você entenda que se nesses exemplos as coisas funcionaram, no seu caso também pode funcionar. Então, quando alguém semelhante consegue um resultado, incrível como que isso é até mesmo sistêmico, todas as pessoas que estão envolvidas nesse campo passam a acessar esse conhecimento e fica muito mais fácil de conseguir o resultado. Eu trouxe aqui alguns casos para vocês. Nesse específico, era um caso de uma mulher que ganhava muito mais do que o marido. Ele não se desenvolvia na profissão, ele acabava sobrecarregado, com tantas cobranças, com tantas situações que ela acabava cobrando esse marido, e em contrapartida, ela estava cansada, sobrecarregada. Por quê? Porque caía sobre ela a responsabilidade da manutenção da família. Então, tudo era ela quem resolvia. E aqui acaba se tornando muito desafiante, pois ela espera desse parceiro, ela esperava dele uma atitude, esperava dele que ele pudesse se movimentar. E ela, inconscientemente, acabava exigindo muito dele, cobrando dele, criticando muitas vezes as atitudes dele. E ele, de certa forma, de certo modo, não conseguia atender às expectativas dela. E ele também se sentia muito frustrado, muito culpado por não estar conseguindo corresponder com essas expectativas. Aqui, essa cobrança velada que existia nesse relacionamento era, assim, implacável, era cruel, e ela não percebia o que estava fazendo, e por outro lado, ele também não falava para ela o quanto que estava sendo machucado. O que acontece com essa relação? Ela vai minando, ela vai acabando, ela vai esgotando, gerando, dentro dessa relação, um sentimento de fracasso. Por quê? Ele se sentia fracassado porque não conseguia atender às expectativas. E ela se sentia fracassada por ser tão pesado e ela não estava mais aguentando suportar tudo isso. Então, o sentimento de fracasso, de impotência, de quebra de expectativas, tudo isso que havia dentro desses sentimentos eram projetados para esse relacionamento, para esse parceiro. E o homem, por sua vez, ele se sentia muito inferior, muito pequeno, menor, sem voz, sem força. Ele não tinha força sequer para educar os filhos. Tudo ficava sob responsabilidade dela. Então, essa mulher, por seus atos, ela acabava impondo de forma decisiva o que era ou o que não era para fazer. Aqui, a representação
casal é uma representação clássica entre uma mulher abacaxi e um homem banana. É aquela mulher, né, extremamente forte e totalmente autoritária, e um homem enfraquecido, um homem fraco, que não tem forças para seguir dando os ditames de uma relação. E aí é onde pesa para a mulher, e para o homem ele acaba se sentindo muito inferior. A solução que eu trouxe aqui para essa relação foi para que a mulher se dedicasse um pouquinho mais aos seus cuidados pessoais, ao seu desenvolvimento pessoal. Essa mulher que volta, né, é uma mulher tão forte, tão maravilhosa, que se ela volta esse olhar para ela, ela vai trazer uma potência muito maior de energia para essa relação, mas no lugar certo. Então, coube a ela entender que aquele lugar não era dela, que ela estava desempenhando um papel que não pertencia a ela, e que aquilo que ela estava fazendo, se desgastando, se desdobrando para que tudo funcionasse dentro daquela relação, dentro daquela família, na verdade, estava atrapalhando o próprio crescimento da relação e até mesmo do parceiro. Então, esse parceiro, ele não conseguia se desenvolver, não conseguia ir além. Por quê? Porque ela estava ali servindo como uma barreira, como um impedimento para que ele crescesse. Porque o papel dela era tão forte, tão potente, que ele não conseguia se desenvolver. Aí, ao ponto que ela começou a se desenvolver, a se trabalhar, a se conhecer melhor, ela percebeu o quanto que ela estava impactando na vida do marido, dos filhos e dela mesma. Foi quando ela tomou a postura de ser uma observadora, com atitudes, né, conscientes, e isso rapidamente impactou o relacionamento dela. E ela começou a ver os resultados. E ela até disse, eu vou trazer a frase dela, é incrível. Por que ela trouxe essa frase que é incrível? Porque nem mesmo ela imaginava que isso poderia acontecer na relação dela e tão rápido. E aqui eu chamo muito a sua atenção. Quem mudou primeiro? Quem que tomou a decisão de mudança? Foi ela. Ela aprendeu a restaurar o relacionamento. Ela foi atrás de algo diferente. Porque é fácil, como eu falei lá atrás, sair culpando tudo e a todos por suas frustrações. Sair culpando esse parceiro porque ele que não está fazendo nada, é ele que não está me ajudando. Só um minuto. Observe que expectativas são essas que você está carregando. A partir daí, você consegue realmente dar um lugar para o seu marido, para o seu parceiro, que é dele, que ele pode ser ele mesmo. E agora, é tão gratificante ver que você é a responsável por tantas transformações na sua relação e na sua família. Aqui está em suas mãos. Você vai ver que quando você toma essa postura, né, de ser essa mulher responsável e de ver realmente essas transformações, tudo começa a fazer muito sentido. E como nós estamos falando aqui de crise financeira, a primeira desculpa que as mulheres me falam, né, que elas não podem fazer a restauração da relação, é porque elas alegam que não tem dinheiro. É a primeira coisa que fala. Aqui não tem nada a ver com dinheiro. Pode ser tudo, menos falta de dinheiro. Você sabe por quê? Porque para uma pessoa deixar de brigar por uma crise financeira, para que ela possa realmente parar de ter brigas, parar de se desentender, ela precisa sair dessa crise financeira. Ela precisa aprender a sair dessa crise financeira. Mas o meu marido não trabalha, ele não ajuda a sustentar a família.
Aí pode me dizer ainda, né? Ah, mas por que não pode usar o dinheiro de forma que eu quero? Eu fico ali presa, tem que ser tudo do jeito dele, e a gente passa essa dificuldade muito grande, precisa ter sempre esse aval. Ainda muitas mulheres justificam assim: ah, é porque os dois até que ganham dinheiro, mas nós gastamos tanto, a gente está envolvido em tantas dívidas, nós gastamos muito mais do que nós ganhamos e nós sempre estamos endividados. Gente, todos esses casos que eu trouxe aqui para vocês é para falar que vocês podem me dar muitas, mas inúmeras desculpas para que vocês não façam a restauração do relacionamento de vocês. E tá tudo certo. Porque nesses casos e tantos outros casos, só trouxe alguns exemplos aqui para vocês, demonstram mais do que nunca a necessidade de fazer a restauração desse relacionamento. A necessidade de aprender a sair da crise financeira que está prejudicando tanto essa relação. Porque, do contrário, aí sim, mulher, você vai experimentar um grande prejuízo, que são, inclusive, as custas processuais, as custas de uma separação. Ou vocês acham que isso é baratinho? Lógico que não. Quando eu, olho para essa minha relação, eu vejo que o quanto eu investi nesse relacionamento, o quanto eu me dedicar a esse relacionamento, mais no futuro eu tenho a receber. E que futuro que é esse? É amanhã. Porque o futuro, ele é feito de possibilidades. O tempo todo que você investe no seu relacionamento, na sua relação, você está investindo diretamente no seu amanhã. Então, preste bem atenção. Eu não estou falando de um futuro lá para daqui 10 anos. Não, eu estou falando de um futuro que é hoje à noite, a partir do momento que você toma a decisão. Então, eu vou repetir, o que eu sempre dizia quando eu era advogada para tantas mulheres que me procuravam para se separar. Então, eu quero dizer para você nunca se esquecer dessa pergunta que eu estou fazendo para você agora. Você tem certeza que você já fez de tudo para fazer funcionar a sua relação? Você tem certeza que você fez de tudo para restaurar o seu relacionamento? Sabe o que eu tenho de resposta para todas as mulheres? Eu, Karina, tenho certeza que não. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você ainda pode fazer para o seu relacionamento, mas você só não sabe o que fazer. Por isso que eu ensino você a restaurar o relacionamento. E o que eu estou trazendo aqui hoje para você é um alerta. É um alerta para que você tome a decisão de investir no seu relacionamento, restaurar o seu relacionamento. Quando eu falo de investir, é investir tempo, é investir dinheiro, é investir amor, carinho, dedicação. É uma série de investimento que você precisa fazer. Então, o relacionamento, o que você vai investir nele enquanto ele está vivo, que ainda está sobrevivendo a todas essas crises, o investimento que você vai fazer é infinitamente menor perto do que você gasta com uma separação, com um divórcio. Então, se o seu motivo é que não tem dinheiro, portanto, invista no seu relacionamento para restaurá-lo, que vai ser uma despesa muito menor do que você fazer uma separação, mudar de casa, o desgaste emocional com filhos, enfim, é uma série de situações que eu sempre gosto de apontar isso para vocês, porque isso impacta diretamente no seu orçamento também. Então, mesmo que seja por economia, invista na sua relação, porque isso, além de tudo, vai ser um bom retorno, um bom investimento lá no futuro para você. E não demore, tome a decisão agora, pois o tempo, ele não para e nem fica te esperando.
porque as coisas são muito dinâmicas. Como eu disse, o futuro é amanhã, é hoje à noite. Então, você precisa tomar essa decisão, você precisa ir atrás e realmente querer fazer essas mudanças na sua vida. Mas, Karina, olha, gente, quando vem esse mais, Karina, eu já sei que é algo que vai te impedir de restaurar a sua relação. Ai, mas o país está em crise, mas mudou o governo, mas a economia está insegura, mas é a pandemia, ai, mas é um imprevisto com o carro, ai, mas é o material de escola das crianças, ai, mas é pagar o IPTU, o IPVA, o seguro. Tantas desculpas. Isso mostra que o seu relacionamento não é sua prioridade, porque aqui trata-se somente de prioridade. Diante de tudo isso que eu priorizo, eu sempre priorizo o meu relacionamento. Por quê? Tudo isso que eu citei vai continuar acontecendo, você estando junto com o seu parceiro, você estando separado. Então, tudo isso que eu falei, IPTU, tudo isso que vocês falam para mim, vai continuar acontecendo. Agora, eu tenho certeza que juntos, olhando para uma mesma direção, fazendo as coisas juntos, vocês vão conseguir chegar numa solução muito, mas muito mais fácil do que se vocês estivessem sozinhos. Percebe que aqui fica mais leve quando eu passo a carregar coisas junto com alguém? Não fica pesado? E agora que você sabe que essa crise financeira é uma das maiores causas de separação dos casais, o que você vai fazer a partir de hoje? É bom você refletir todas essas percepções diretamente no seu relacionamento. É tomar a decisão e já começar a restaurar o seu relacionamento de uma forma inteira, íntegra, para que essas crises financeiras e que elas vêm carregadas de tantas outras, elas não impactem o seu relacionamento. Mas aqui eu chamo mais uma vez, muita atenção. Não basta fazer qualquer coisa, não basta você sair fazendo loucuras, né? Aqui você precisa saber o que você faz. Ou ao invés de melhorar a sua relação, você vai agravar ainda mais essa situação que você está vivendo. E aí a relação acaba de vez. Então, lembre-se, a sua relação, ela já está abalada por uma crise que está aí, instalada dentro dela. E aqui é preciso saber, então, muito bem o que fazer e como fazer. E de modo simplificado, eu vou passar aqui uma atividade para que você possa avaliar como que está a sua relação e se ela está em risco. Ela estando em risco, é a hora de você já fazer a restauração do seu relacionamento. Então, eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês e você vai anotar, né? Você responde sim ou não, ok? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você. Você é a provedora da maior parte das despesas da sua casa? Essa é uma primeira pergunta. Se for sim, você marca sim. Se for não, é não. O seu marido é acomodado diante de todas as dificuldades financeiras? Terceira pergunta. Vocês gastam mais do que ganham? Quarta pergunta. O seu parceiro pouco contribui com as despesas da casa? Quinta pergunta. Você não tem liberdade para usar o dinheiro? Sexta pergunta. Tem muitas brigas por falta de dinheiro? Sétima pergunta. Possuem muitas dívidas? Se possuem essas dívidas envolvem familiares, pessoas da família? Nona pergunta. Usou o seu nome para fazer dívidas e o seu nome foi negativado? Décima pergunta.
o casal diverge nas prioridades e nos investimentos, no que deve ser pago e no que deve ser gasto? Eu trouxe aqui 10 perguntas para vocês. São as perguntas mais comuns que geralmente acontece das pessoas relatando as maiores dificuldades que elas enfrentam nas questões de crises financeiras. E aqui eu quero dizer para vocês, se você enquadrar em apenas duas situações, já mostra que a sua relação requer uma restauração. Duas situações. Uma, ok, você ainda consegue lidar. Duas, já caracteriza uma crise. Agora, se você tiver mais do que duas, de 3 ou mais situações onde você se enquadra, essa relação, ela está em ponto crítico. Ela já chegou no ápice de algo que precisa de uma intervenção urgente, porque se você não fizer nada, né, em relação a esse relacionamento, a essa crise financeira, é algo que o relacionamento realmente está em alerta total. Ele pode acabar a qualquer momento e você entrar nessa estatística de separação. E então, quando você, né, faz essa abordagem, que você olha para o seu relacionamento, você consegue listar e você consegue identificar que, opa, aqui tem algo a ser feito, aqui você tomou consciência. Aqui você já começa a olhar para você e para o seu relacionamento de uma maneira diferente. E a partir de então, você passa a investir nesse relacionamento, porque se você não fizer isso, algo muito ruim pode acontecer a qualquer momento. Antes mesmo do que você imaginava, ou de surpresa, ou algo que você não queria, que é viver um momento de separação tão doloroso e que acaba acontecendo não por falta de amor. E observe bem isso, que aqui não se trata de falta de amor, mas sim trata-se de uma crise financeira que foi crescendo, crescendo, crescendo e trouxe com ela tantas outras situações que foi minando essa relação. E eu espero que esse conteúdo de alguma forma chegue até você e que você possa utilizar esse conhecimento para que você saia realmente, né, dessa situação, que isso sirva de alerta para que você enxergue realmente o que está acontecendo no seu relacionamento, que é o primeiro passo para que você possa sair dessa situação. Desejo a você tudo de bom e eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.